Olá, aqui é o Thiago e, bom, eu decidi gravar esse vídeo porque faz um tempo que eu não falo com vocês, que eu não gravo nada. Na verdade, ano passado foi o ano que eu menos gravei vídeos pro canal. Acho que eu só gravei 2 vídeos o ano inteiro pro canal, então com toda certeza foi o meu ano menos ativo no YouTube e provavelmente esse ano não vai ser assim tão diferente. Mas eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que gosta do meu canal, que gosta de mim, sei lá por qual motivo. E inclusive eu gostaria de saber de vocês, em primeiro lugar, se vocês gostariam que eu gravasse vídeo desse tipo, como se fosse um vlog, entre aspas, falando de coisas simples do dia a dia e tal. Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre o ano passado. Eu tô um tanto quanto atrasado, afinal a gente já tá no dia 8 ou 9 de janeiro. E então, ano passado já faz 10 dias, mais ou menos, quase 10 dias que ano passado passou, então estou falando de algo um pouco, enfim, atrasado, mas antes tarde do que nunca, basicamente. E como eu disse, eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam que eu gravasse mais vídeos assim, ou se não, se só gostariam que eu focasse em filosofia. E eu devo dizer que eu ainda não desisti completamente do canal, eu ainda penso em coisas que eu poderia fazer por aqui, mas no momento eu estou muito focado na minha carreira e inclusive isso é algo que eu vou falar daqui a pouco sobre. Então, nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre tudo o que me aconteceu, assim, de maneira bem resumida, porque afinal de contas, ano passado foi um ano em que muitas coisas aconteceram, foi um ano bem importante, um dos anos provavelmente mais importantes da minha vida e que, enfim, eu vou ter que resumir bastante o que aconteceu, porque foram muitas coisas que aconteceram. Então vamos lá, eu vou começar numa ordem cronológica do que começou primeiro até o que começou por último, lá de janeiro até dezembro. Então vamos começar. Inclusive, muitas das coisas que eu vou citar aqui são coisas que vocês que estão no YouTube, só me acompanham pelo YouTube, não ficaram sabendo, porque eu não postei aqui, mas quem tá no Instagram, quem me segue no Instagram, sabe dessas coisas, ou ficou sabendo de alguma forma. Então, se você quer saber sobre, é só me seguir lá, @Thiago O Limeira. E Thiago O com dois Os, Limeira. E, enfim, então vamos lá. Em janeiro, o ano de 2025 já começou meio punk pra mim, porque em janeiro minha avó sofreu um acidente. O acidente foi simplesmente ela caindo. Minha avó já é bem idosa, ela tem 93 anos de vida e ela quebrou a bacia. E para todo mundo que tem um parente que já tem uma certa idade sabe que é uma merda. Quando idoso cai, fudeu, basicamente. É sempre uma merda, é sempre uma dor de cabeça, é sempre cirurgia de risco, risco de pneumonia, enfim. Minha avó caiu, quebrou a bacia e a gente passou basicamente meio que toda a família 7 meses, 7 meses não, 7 dias, todo mundo meio que em vigília, sabe? Porque ela corria risco real de vida, a cirurgia para alguém de tal idade é de risco e ela ainda por cima pegou pneumonia. Quando ela estava em recuperação, ela teve pneumonia. Então, basicamente, ela passou pelos piores dos quadros, mas a minha avó é muito, muito, muito forte de saúde. Ela é uma mulher muito forte. Então, graças a Deus, graças a sei lá quem, deu tudo certo. E tá tudo bem, ela tá viva até agora. E só que isso gerou uma certa comoção na minha família, isso gerou uma certa movimentação, porque assim, minha família, resumindo a história, minha família inteira é brigada por questão de herança. E aí a minha avó é basicamente o último elo, a última pessoa que, entre aspas, une a família inteira. Então, quando a minha avó estava no hospital, mesmo pessoas da família que não se gostam, não se falam por anos por essa questão de herança e problemas do tipo, voltaram pelo menos a se ver, sabe? Então, meio que houve uma, entre aspas, mega entre aspas, uma reunião da família depois do acontecimento. Mas depois que minha avó melhorou, tudo voltou ao normal. Ninguém mais falou com ninguém, ninguém olha na cara de ninguém, enfim, situação familiar, uma merda. Então, o ano começou meio punk, digamos assim, porque eu passei, sei lá, uns 5 dias sem nem conseguir trabalhar direito, porque eu tava preocupado, não tava conseguindo pensar direito, e como meu trabalho, poker, é algo que é 100% mental, é 100% raciocínio lógico, eu não tava conseguindo raciocinar logicamente, porque eu tava preocupado com a minha avó, porque afinal de contas eu gosto da minha avó. Então, enfim, eu passei uns dias aí sem trabalhar. Inclusive eu me lembro, porque assim que eu recebi, eu me lembro justamente, assim, do momento exato em que eu recebi a mensagem barra notícia de que minha avó estava internada e que corria risco de vida, eu estava jogando Dark Souls, o Dark Souls, o Remastered.
E aí eu passei, sei lá, uns 3 dias meio que só jogando Dark Souls, meio que pra tentar esquecer do que estava acontecendo, mas pra tirar meu foco dali do que estava acontecendo. Mas mesmo do Dark Souls isso me afetou, porque eu não tava conseguindo jogar direito, eu tava morrendo de formas estúpidas, enfim. Mas eu me lembro claramente de eu jogando Dark Souls meio triste pra caralho. Tanto porque Dark Souls, por natureza, já é um jogo difícil, quanto também porque, né, somou isso com a situação da minha avó, meio que eu tava jogando Dark Souls num estado completamente deprimente, pra falar de maneira bem resumida. E aí o mês de janeiro quase que inteiro se resumiu a isso, preocupação com a minha avó, reunião familiar, reconciliações, entre aspas, que aconteceram. Então não foi de todo o mal que aconteceu, porque algumas pessoas se reconciliaram, mas a situação familiar meio que continua na mesma, como eu disse, a maioria das pessoas não falam com ninguém porque roubou dinheiro, blá blá blá, esse tipo de coisa. E e aí, em fevereiro ou março, acho que fevereiro, eu fiz uma viagem. Foi minha primeira viagem do ano passado. Eu viajei para o Rio de Janeiro. Até para tentar espairecer um pouco, para tentar esquecer um pouco dos problemas, do estresse que eu passei com essa situação da minha avó. Eu viajei em fevereiro com a minha namorada, a gente foi para o Rio de Janeiro, passamos 5 dias no Rio de Janeiro. E eu devo dizer que foi muito bom. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto do Rio de Janeiro, porque eu não sou uma pessoa que gosta de calor, eu não sou uma pessoa que gosta de clima tropical, eu não gosto de, sabe, de América Latina, praia, gente bronzeada, coisa do tipo, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu gostei muito do Rio de Janeiro. Surpreendentemente, eu gostei muito do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem meio que um clima único, por assim dizer. Assim, eu já tinha ido no Rio de Janeiro anteriormente, eu já tinha ido umas 2 vezes no Rio de Janeiro, só que as 2 vezes que eu fui no Rio de Janeiro não foi para fazer turismo de maneira propriamente dita. Então, por exemplo, eu não fui no Morro da Urca, eu não fui no Jardim Botânico, eu não visitei os principais pontos turísticos bonitos do Rio de Janeiro. Dessa vez eu fui especificamente para ir com a minha namorada para visitar as coisas bonitas do Rio. E, como eu estava dizendo, eu devo dizer que eu me surpreendi. O Rio tem muita coisa bonita, o Rio tem muita coisa legal para se fazer. Inclusive, eu fui até no Aquário do Rio de Janeiro. Lugares que eu fui no Rio de Janeiro, só para vocês ficarem inteirados. Eu fui no Aquário do Rio de Janeiro, eu fui no Morro da Urca, naquele outro morro que fica do lado da Urca. O Cristo Redentor eu não fui, porque tanto eu quanto minha namorada meio que não fazia tanto questão, a gente achou que era um negócio meio overhypado, por assim dizer. Então a gente não foi no Cristo Redentor, mas quando um dia, se a gente voltar lá, provavelmente a gente vai no Cristo Redentor. A gente também foi naquele palácio de Copacabana, que era dos militares. A gente foi no Jardim Botânico, como eu disse, a gente foi na Pedra da Urca não, no do Arpoador, não sei o que do Arpoador, esqueci o nome. A gente foi na praia de Ipanema, a gente foi na praia de Copacabana, e a gente ficou hospedado em Copacabana. Isso é outro ponto importante. Muita gente critica o Rio de Janeiro, falando que o Rio de Janeiro é dominado pela criminalidade, você vai ser assaltado e coisas do tipo. Mas, assim, falando da minha experiência que eu tive no Rio de Janeiro, eu fiquei hospedado, como eu acabei de dizer, em Copacabana. E em Copacabana é um dos bairros nobres do Rio de Janeiro. Então, assim, tinha policiamento para tudo quanto é esquina. Basicamente, você virava a esquina, tinha uma viatura da polícia. Porque é uma zona nobre. Tipo, eu fui em período, assim, de visitação turística, como eu disse, lá para fevereiro, mais ou menos. Então, eles não vão querer arriscar, não iriam querer arriscar alguma coisa acontecer. Então, o policiamento nessas regiões que eu fiquei com mais frequência, que é Copacabana, Ipanema e bairros, assim, ao lado desses, estava muito bom. Então, assim, a gente não viu nada de atípico, a gente não viu, sei lá, não corremos nenhum risco. O máximo que eu vi, que eu achei bem engraçado, é que quando a gente estava lá na Pedra do Arpoador, a gente estava lá vendo o pôr do sol e tal, do nada passou um maluco me vendendo cigarro. Aí eu falei, não, não quero. Aí ele passou, beleza, ele passou por mim. Aí depois que ele passou por mim, a minha namorada, você viu no pé dele? Aí eu, o quê? Aí eu olhei pro pé dele e tinha uma tornozeleira eletrônica. Literalmente, o maluco tava vendendo cigarro na Pedra do Arpoador e tava com uma tornozeleira eletrônica. Então ele tinha sido preso recentemente, eu tava, sei lá, não sei qual que é o que aconteceu, mas eu acho que isso ilustra perfeitamente uma parte do que é o Rio de Janeiro. Aí a gente achou engraçada a situação e foi isso. Foi o máximo que eu vi, assim, de preocupante no Rio de Janeiro, foi isso. Porque, assim, os locais que eu fui, que eram pagos e tal,
Sabe, não passei por nenhum aperto, não passei por nenhuma situação em que eu achei que minha segurança estava em risco. Foi tudo muito bom, foi tudo muito bonito. Como eu disse, eu achei bonito pra caralho quase todos os lugares que eu fui. E não tenho muito a reclamar, pra ser bem honesto. Não tenho muito a que reclamar e gostei mais do que eu estava imaginando que eu iria gostar. Então eu voltaria numa boa pro Rio de Janeiro. E foi isso. Então em fevereiro eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, que essa viagem por si só já foi muito boa. E aí eu passei uns meses, digamos, sem viajar, sem fazer nada de bom, porque eu passei meio que lá para março. De março até agosto, mais ou menos, eu tava meio que vivendo uma crise financeira, uma crise de emprego, por assim dizer. Crise de consciência, mas mais relacionada ao lado financeiro. Por quê? Porque eu passei um bom tempo no poker estagnado. Como vocês sabem, ou pelo menos boa parte de vocês sabem, eu sou jogador de poker, jogador profissional de poker. E eu passei um bom tempo estagnado na NL100. Eu não conseguia simplesmente subir de nível. E não apenas isso, eu não era um jogador extraordinário de NL100, então, tipo, eu não conseguia tirar um bom dinheiro disso, um dinheiro que eu falasse, porra, nossa, tô conseguindo, sabe, pagar minhas contas e tá sobrando muito dinheiro além disso, tô vivendo, assim, o ótimo, não, tava bem longe disso. O motivo do porquê que isso estava acontecendo, eu não vou falar aqui, porque daria para falar um vídeo inteiro do porquê que eu estava estagnado no poker. Mas o que eu posso dizer de maneira bem resumida é que as pressões externas estavam me estagnando. Eu não conseguia fazer certas jogadas no poker porque eu tinha medo de fazer certas jogadas, enfim, por pressões externas. E aí eu estava simplesmente quando foi em março/abril, simplesmente começou a me bater uma crise de consciência de por que eu tô nessa merda se eu não tô ganhando dinheiro. E aí, de março para até, como eu disse, meados de agosto, mais ou menos, eu comecei a fazer uma migração de carreira. Eu comecei a estudar para adentrar na área de dados, para adentrar na área para um cargo do tipo ou analista de dados, ou cientista de dados, ou até, quem sabe, futuramente engenheiro de dados, arquiteto de dados, a área de dados de uma forma geral. E aí eu comecei a estudar para isso, estudei Python, estudei SQL, estudei até um pouquinho de R, fiz alguns cursos e tal. E eu devo dizer que é uma área que eu gostei, assim, me identifico com algumas coisas. E assim, o fato de eu ser jogador de poker me dá um certo background, por assim dizer. Óbvio que não é a mesma coisa, tem muitas diferenças, mas me dá um certo background, um pouco de experiência na área de dados. Por quê? Porque se você analisar friamente, mãos de poker e dados são a mesma coisa. Inclusive no poker existe algo que a gente chama de MDA, que é o Massive Database Analysis, que é uma análise de database gigantesca, que é 100% análise de dados, pura e simplesmente. Então, assim, existem algumas similaridades do poker com essa área de dados. Inclusive, foi algo que eu coloquei no meu currículo, que eu tenho uma certa experiência indireta com dados. E aí, nesse período de março até agosto, eu estava me focando em ambas as coisas, tanto o poker quanto a área de dados. E aí, meio que, pelo fato de eu agora ter um plano B, porque esse era um dos grandes problemas até então, eu não tinha um plano B. Eu só tinha o poker na minha vida e era isso. Se o poker falhasse, eu não tinha ideia do que eu iria fazer na minha vida. Então isso criava uma pressão gigantesca na minha cabeça. E aí, em meados de agosto para setembro, mais do meio do ano para o fim, simplesmente, magicamente, as coisas começaram a progredir no poker de uma maneira que eu não previa, basicamente. Eu passei de jogador break-even, eu sei que vocês que não são do poker, vocês não vão entender esses termos que eu tô falando, mas, sei lá, pergunta pra IA o que isso significa, pergunta, sei lá, ou pergunta aí nos comentários se vocês quiserem saber mais. Mas eu, em meados do meio do ano passado pro fim, eu passei de jogador break-even na NL100 para jogador 5 EVBB/100 na NL100. Ou seja, eu passei de um jogador que fazia 0 fichas/100, em média, porque às vezes eu até ficava negativo, eu ficava -1, e aí eu conseguia ganhar só por causa do rakeback. Eu passei desse tipo de jogador, que é o jogador break-even, para um jogador de 5 EVBB/100, até mais. Eu cheguei até 6 EVBB/100, quando eu estava runando bem. Então, assim, eu disparei, sabe, basicamente.
E aí isso meio que balançou minha cabeça, porque assim, o grande motivo de eu estar querendo sair do poker, de eu querer abandonar o poker, foi justamente essa incerteza para com o futuro, essa falta de perspectiva para o futuro de subir de nível. E isso aconteceu, e assim, do meio do ano para cá, isso mudou de tal forma, porque as pressões foram pouco a pouco sendo eliminadas da minha cabeça, eu consegui começar a fazer jogadas mais agressivas. Isso foi melhorando a tal ponto que eu não apenas agora eu tenho perspectiva no poker, como de fato eu subi de nível. Agora eu não sou mais um jogador de NL100, agora eu já estou entrando um pouco mais no presente. Mas ainda tem algo bem importante para falar antes disso, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas hoje em dia eu tô jogando NL200 no poker, que já é um nível, assim, não é ainda a elite do poker, não é tipo o topo do poker, a NL200, mas digamos que já é um nível meio classe média alta do poker. Tipo, você não tá na elite, mas você tá, como eu disse, no classe média alta. Ou seja, você não tá assim tão distante da elite, sabe? Tipo, o nível acima, que é NL500, já é a elite do poker. Ou pelo menos assim, você já começa a ver a elite do poker. Então assim, eu tô próximo de virar um jogador de elite do poker. E aí, como eu disse, isso bagunçou a minha cabeça, porque assim, ao mesmo tempo que eu aprecio a estabilidade que a área de dados me daria, que trabalhar numa empresa me daria, benefícios e esse tipo de coisa, ao mesmo tempo, tipo, eu também gosto de ser jogador de poker, eu gosto da comodidade, por assim dizer, de eu ser meu próprio chefe, de eu não ter que me reportar para ninguém, de eu não ter que trabalhar com outras pessoas. Inclusive, eu acho que talvez esse é o maior motivo de eu estar insistindo no poker, é justamente essa minha antissocialidade, esse meu ódio, entre aspas, pelo trabalho em grupo. Por quê? Porque eu não gosto de lidar com pessoas, eu não gosto de, sabe, de ter que me reportar para ninguém, de trabalhar em equipe. Assim, eu trabalho bem em equipe, eu sei conversar com pessoas, eu não sou um animal, não sou um homem das cavernas. Mas assim, a minha preferência natural é para ficar sozinho, literalmente. Isso eu percebo isso em todos os campos da minha vida. Eu sou uma pessoa solitária, eu gosto de ser solitário e eu não gosto de gente. Então, assim, o poker é algo que se encaixa perfeitamente no que eu sou, sabe? Já, por exemplo, trabalhar com dados, eu teria que trabalhar numa empresa e isso traz uma série de coisas que seriam um pouco ruins para mim, para minha personalidade. Então, assim, resumo da ópera, eu ainda estou meio que estudando para dados, inclusive eu estou lendo um livro agora mesmo, eu não estou com ele aqui perto, senão eu pegava ele aqui, um livro chamado Introdução ao SQL, que é um livro muito bom, inclusive, e eu ainda estou cogitando fortemente em fazer uma pós-graduação em engenharia de dados, mas eu não sei, eu pura e simplesmente não sei, porque assim, o principal motivo para eu abandonar o poker, como eu disse, era o estar estagnado. E de repente eu não estou mais estagnado. Então assim, não sei, de repente as coisas começaram a dar certo, sabe, no poker. Então eu tô agora num momento de indecisão futura, por assim dizer, indecisão do que eu vou fazer para com o meu futuro. E como eu disse, agora eu já estou falando mais do meu presente e nem tanto de coisas que aconteceram do ano passado. E é isso, basicamente. E teve outra coisa que aconteceu ano passado, que foi uma coisa, inclusive, bem importante, que aconteceu do meio do ano passado para cá. Desculpem, inclusive, eu não estar cortando o vídeo, porque hoje em dia eu estou muito ocupado com tudo. E tanto eu tô gravando vídeo do celular, então assim, pra editar vídeo do celular é um pé no saco. Então esse vídeo vai ser sem edit mesmo, me desculpem essas pausas aí para tomar água, mas eu sou um ser humano. E também pagar para uma pessoa, sei lá, editar meus vídeos, eu não vou fazer isso. Porque eu não tiro nada do YouTube, então, tipo, eu estaria literalmente só gastando dinheiro para não ganhar dinheiro. Então me desculpem por isso, mas é isso. E do meio do ano pra cá, em setembro, aconteceu outra coisa mega importante nesse ano, que foi o quê? Eu fiz minha primeira viagem internacional. Quem me acompanha no Instagram sabe, já tá sabendo disso faz tempo, porque eu postei foto, já postei uma caralhada de coisa no Instagram, mas para vocês que estão aqui só me acompanhando no canal, vocês não estão sabendo, enfim. Em setembro, eu fiz a minha primeira viagem internacional e eu passei 21 dias fora. Foram 10 dias em Portugal e 10 dias na Espanha, ou seja, eu conheci 2 países de uma só vez. E aí eu fui com a minha namorada e com a família dela. O que foi bom porque reduziu bastante custos, por assim dizer.
porque a gente estando em grupo, a gente dividia tudo e meio que diluía o valor. Então a viagem saiu bem mais em conta, por assim dizer, do que, por exemplo, se eu fosse sozinho. Inclusive, se eu fosse sozinho, eu acho não, muito provavelmente eu não conseguiria ter feito essa viagem. Mas enfim, o fato é que eu consegui fazer essa viagem, paguei tudo certo. E como eu disse, foram 10 dias na Espanha e 10 dias em Portugal, começando por Portugal. E aí eu passei 5 dias em Porto, 5 dias em Lisboa, 5 dias em Madrid e 5 dias em Barcelona. E, bom, não tenho o que falar, bom pra caralho, muito superior ao Brasil. Só que assim, falando agora de uma maneira um pouco mais íntima sobre o que eu achei da Europa, assim, não é que eu esperava mais da Europa, mas eu acho que eu ter ido para a Europa e conhecido esses dois países, tanto a Espanha quanto Portugal, para não dizerem que eu só conhecia a favela da Europa, que é Portugal, afinal de contas eu também conheci a Espanha, e a Espanha é um país consideravelmente mais bem desenvolvido do que Portugal. Cara, honestamente, tem coisas que o Brasil faz melhor do que a Europa. Eu não vou aqui citar quais são essas coisas, porque, mais uma vez, daria para fazer um vídeo inteiro falando só do que eu acho que é superior ou inferior de comparação do Brasil com Portugal e Espanha. Assim, como eu disse, Portugal e Espanha. Eu não conheci todos os países da Europa, então eu só posso falar por esses dois países. Mas esses dois países são os mais próximos, entre aspas, do Brasil. Então, e eles são parte da Europa, então assim, pelo menos no que tange a parte da Europa, óbvio que a Europa é sim superior ao Brasil, mas não é assim tão um negócio assim de outro mundo, sabe? Tipo, inclusive eu tava falando para um amigo meu, que eu conversei com ele esses dias atrás sobre as diferenças entre Europa e Brasil, eu diria que é assim, Portugal e Espanha, esses dois países, se for fazer uma comparação geral, assim, bem a grosso modo, eu diria que eles são, no geral, tudo, levando tudo em consideração, eu diria que eles são, tipo, 50% melhor do que o Brasil. Então, tipo, imagina que o Brasil é 100%, Portugal e Espanha é, tipo, 150%, o que é um incremento, assim, considerável, 50% a mais de qualidade de vida é muito considerável. Só que, é o que eu falei, 50%, não é algo do tipo, o Brasil é 100, Portugal e Espanha é 300, não é um bagulho assim de outro mundo que, meu Deus do céu, a qualidade de vida explode, é um negócio que, meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Não, é melhor do que o Brasil? Sim, é, sem dúvida alguma. Mas não é também um negócio que, enfim, acho que vocês entenderam. E eu curti pra caralho, assim, ao contrário do que algumas pessoas aí vão achar de relance, turisticamente falando, eu gostei mais de Portugal do que da Espanha. Assim, para morar, se eu pudesse escolher um desses países para morar, eu moraria na Espanha. Por quê? Porque a Espanha me pareceu um pouco mais desenvolvida, entre aspas, no sentido de ser um país mais novo, sabe? Portugal, principalmente Lisboa, é um país muito antigo. Tipo, as ruas de Lisboa foram ruas que foram construídas há, tipo, 300 anos atrás. É tudo muito antiga. A estrutura dos prédios é muito antiga. Então, assim, você morar... e óbvio, eles não vão demolir a cidade porque, afinal de contas, é uma atração turística. A cidade como um todo é uma atração turística. Então, assim, se você fosse morar, por exemplo, em Lisboa, você provavelmente teria que morar em um prédio antigo. E é uma estrutura antiga, encanamento antigo, dá problema de casa antiga, de uma forma geral. Enquanto que na Espanha, a estrutura geral das casas, dos apartamentos, etc., me pareceu mais nova. Então, me pareceu ser um país mais modernizado. Então, por isso, se eu pudesse escolher para morar, eu escolheria a Espanha. Mas, justamente por esse fator de que tudo é antigo, tudo é mais, sabe, mais medieval e coisa do tipo, eu achei Portugal mais turisticamente atrativo do que a Espanha, justamente por ser mais antigo, medieval, e ter menos infraestrutura, ser algo mais... Tem um certo charme, por assim dizer. Lisboa tem todo um charme que é difícil de explicar. Eu teria que, mais uma vez, passar um vídeo inteiro falando só sobre o charme de Lisboa, porque eu teria que descrever os bondinhos, eu teria que descrever os prédios antigos da cidade, as igrejas de 700 anos atrás,
As ruínas do Império Romano, sim, existem algumas ruínas do Império Romano lá em Lisboa. Eu teria que descrever uma série de coisas que não cabe eu fazer aqui. Mas assim, digamos que Lisboa tem todo um clima que é muito, pra mim, pelo menos, me soa muito turístico, sabe? Eu diria que dessas 4 grandes cidades que a gente foi, Porto, Lisboa, Madrid e Barcelona, a que eu mais visitaria de novo, a que eu mais gostei, foi Lisboa. Assim, é caótico, o trânsito de Lisboa é caótico, porque afinal de contas, a estrutura inteira da cidade, como eu disse, é de 300 anos atrás, então as ruas são de 300 anos atrás, tem bondinho passando no meio da cidade. Cara, para vocês terem uma noção, nas ruas de Lisboa tem bondinho, tuk-tuk, carro, moto, caminhão e uns veículos híbridos que eu nem sei o nome, uns veículos híbridos que você só vê na Europa. Então assim, e metrô, só que metrô é por baixo do solo, enfim. Então assim, é um trânsito caótico, cara, você vê de tudo nas ruas de Lisboa. E os bondinhos são lentos, então ainda por cima, tipo, se você tá atrás de um bondinho, pelo fato das ruas de Lisboa serem estreitas, você não pode simplesmente, tipo, passar o bondinho, porque aí você é faixa única. Então assim, apesar de todos os problemas que Lisboa tem, da infraestrutura antiga, e de tudo ser antigo / medieval, justamente eu acho que isso faz parte do charme, digamos assim, de Lisboa. Então, dos lugares que eu visitei, eu achei que Lisboa foi o lugar assim mais bonito e também da culinária mais interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de peixe. Inclusive, para ser bem honesto, por mim eu não comeria carne. Pelo menos assim, carne vermelha, nem frango, para ser bem honesto, eu não comeria. Se eu pudesse, sei lá, só escolher um tipo de carne para me alimentar desse tipo de carne todos os dias, seria peixe. Tanto por razões éticas, digamos assim, porque peixe é, digamos que é um animal menos, ou pelo menos um pouco menos senciente do que uma vaca da vida, enfim, coisas do tipo, razões veganas, por assim dizer, quanto também porque eu gosto mais de peixe e porque peixe é uma carne naturalmente mais saudável de uma forma geral do que uma carne vermelha da vida, que tem muito mais gordura do que o peixe. Então, assim, pra quem gosta de peixe, como eu, cara, Portugal só vai. Independente se é Lisboa, se é Porto, se é outra cidade, só vai. Porque, cara, o que eu comi de bacalhau bom, muito, muito, muito bom lá em Portugal, cara, puta que pariu. Só por isso eu já voltaria pra Portugal, só pra voltar a comer peixe pra caralho. Porque, assim, o peixe de lá, em comparação com o Brasil, pelo menos, não é assim tão caro e tem muita abundância. Então, assim, os caras são mestres em fazer um bom bacalhau, são mestres em fazer o bolinho de... Eu esqueci o nome do doce aí, que é de Portugal. Enfim, os caras são mestres em uma série de coisas que eu, particularmente, eu gosto bastante, incluindo peixes. Então, para quem tem um gosto mais ou menos parecido comigo, eu diria que Portugal é meio que uma parada obrigatória, sem contar nos vinhos. Eu nem sou fã de vinho e eu curti pra caralho os vinhos de lá. Os vinhos de lá são muito bons e muito baratos. Inclusive, para quem gosta de fazer turismo para comprar vinho, Portugal vale muito a pena. Inclusive, eu visitei a região do Douro, que é uma região bem famosa em Portugal, porque tem as vinícolas mais antigas e é bonita pra caralho essa região. E não tem o que falar. Tanto o vinho é bom pra caralho, quanto a região é bonita pra caralho. Só que assim, um pequeno adendo que foi um outro acontecimento, só que dessa vez um acontecimento que aconteceu durante a viagem. Enquanto a gente estava na viagem, justamente no dia que a gente estava visitando o Douro, um filho de um cidadão bem legal tentou invadir a casa dos meus sogros. Como a gente sabe disso? Porque a gente estava tipo indo almoçar, literalmente, tínhamos parado o carro, estávamos entrando no restaurante, daqui a pouco meu sogro tinha esquecido o celular dele no carro, foi lá, pegou o celular no carro, daí quando ele voltou pra gente, ele falou, invadir a nossa casa. Aí todo mundo ficou tipo, quê? Como assim? O que tá acontecendo e tal? E aí teve um cidadão que a gente já capturou imagens, mandamos pra polícia, o caralho, enfim, que invadiu a casa deles. Ele conseguiu entrar, eu não vou aqui dar detalhes de como foi, mas resumidamente ele conseguiu entrar e ele só não roubou de fato alguma coisa, porque o vizinho dos meus sogros foi avisado da viagem e eles pediram pro vizinho, fica de olho que a gente vai viajar, se você vê alguém aqui na nossa casa, tipo, a gente não deixou ninguém pra cuidar da casa, então se você vê algo estranho, avisa pra gente. E aí o vizinho, ele tava voltando do supermercado, ele ouviu um barulho assim de alguma coisa arrebentando, no caso foi a porta
dos meus sogros, da porta que dá acesso à casa, e aí ele achou estranho e ele foi lá ver. E aí ele viu um cara lá dentro, e aí ele chamou o cara, ô, que é isso aí? O que você tá fazendo aí? Aí o cara deu uma desculpa de que tava ali fazendo uma manutenção e tal. E aí o vizinho ficou sem saber o que fazer, se ligava pra polícia, se mandava mensagem pro meu sogro perguntando se isso era verdade, enfim, ele ficou sem saber o que fazer. E nesse intervalo de indecisão do cara, de não saber o que fazer, o cara abriu o portão e falou, vou ali no supermercado pegar uma coca. E fugiu. E aí o cara, tipo, quando o sujeito estava subindo na rua, ele já entrou na casa dele, ligou pra polícia, e aí a polícia chegou em questão de, sei lá, 20 minutos, viu a casa, entrou na casa, e enfim, o cara conseguiu arrombar a casa, só que quando ele ia ver o que tinha dentro da casa, por sorte o vizinho chegou, ouviu o barulho, chegou, já chamou a polícia, então assim, nada foi roubado. Só que foi uma dor de cabeça do caralho, né? Porque, tipo, a gente tava a 3.000 quilômetros de distância e, porra, enfim, a gente passou um nervoso do caralho por causa disso. Então, assim, infelizmente, esse dia do Douro, que apesar de tudo foi um ótimo dia, poderia ter sido ainda melhor, só que foi um pouco ofuscado, digamos assim, por conta desse acontecimento. Coisas de morar no Bostil. Inclusive, depois desse acontecimento, isso só fortificou ainda mais a minha crença de que eu, Thiago, eu não quero nunca na minha vida morar em casa. Porque é muito mais fácil de invadir, tem uma série de problemas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo em questão. Mas pra mim, eu não quero morar em casa, eu não quero passar por essa merda de um cara aleatório invadir minha casa, arrombar, enfim, eu não quero passar por isso. Pra mim, eu vou morar sempre em apartamento e foda-se. Foda-se os boomers. Mas assim, depois disso, meio que não aconteceu mais nada. A gente chamou, meus sogros, no caso, chamaram um parente deles para passar uns dias lá na casa deles e para ficar meio que vigiando. E aí, depois disso, não aconteceu mais nada. E aí, o resto das férias foi tranquilo. Mas a gente teve esse pequeno gosto amargo durante essas férias que a gente teve, de que a gente ainda mora no Mardil, e que é o que é, basicamente. Inclusive, por isso também que hoje em dia eu penso bastante na possibilidade de futuramente sair do Brasil. Porque, por causa desse tipo de coisa, cara, esse tipo de coisa acontece e, tipo, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, a polícia não tá nem aí, ninguém faz nada, é o que é, basicamente. Literalmente, só saindo desse país para esse tipo de coisa não voltar a acontecer. E foi isso, a viagem, como eu disse, durou de setembro até outubro. A gente voltou aqui para o Brasil, era tipo 11 de outubro, algo assim. E aí, poucos dias depois da viagem, eu já voltei para minha rotina, já voltei a trabalhar. E desse finzinho do ano para cá, meio que não aconteceu mais nada, só que a minha tendência no poker de tipo continuar ganhando dinheiro e tal, pela primeira vez, entre aspas, e das coisas realmente darem certo no poker, meio que só se confirmou. Tanto é que, como eu disse, em dezembro, no dia 17 de dezembro, eu até marquei a data, mentalmente, eu subi de nível. E agora eu sou oficialmente um jogador de NL 200. E aí eu tô jogando ultimamente NL 200 e 100. E eu ainda não sei o que vai ser. Os meus resultados na NL 200 por enquanto estão ótimos. Ainda não tirei grande dinheiro disso, mas eu ainda preciso fazer mais volume. E é o que eu falei, eu tô nesse momento de indecisão agora. E é isso. Provavelmente tem mais coisas que aconteceram ano passado, mas talvez coisas um pouco menores, de relevância um pouco menor. E é isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre Europa, sei lá, quiserem conselhos sobre, só deixa aí nos comentários. Como eu disse, se vocês também gostarem desse tipo de vídeo, mais casual / vlog, também deixem claro, porque se ninguém deixa claro que gosta disso, eu não vou ter muito incentivo, afinal de contas isso toma o meu tempo, e como eu já disse, eu não ganho dinheiro nenhum de YouTube, então deixem isso bem claro pra mim. E caso vocês queiram me acompanhar, como eu disse, no Instagram, porque é lá que eu posto esse tipo de coisa, coisas mais da vida pessoal e tal, é só acompanhar Thiago Oliveira. Então é isso, espero que todos tenham passado um bom ano de 2025, espero que a virada também tenha sido boa. A minha virada particularmente foi boa, não tenho muito do que reclamar. E agora, para esse ano, os meus planos são basicamente trabalhar pra caralho. Trabalhar pra caralho, quem sabe focar em subir para uma NL 500 e quem sabe fazer uma pós-graduação em engenharia de dados. Então, o meu foco é simplesmente crescer na vida financeira, na vida profissional e ganhar dinheiro. Então, assim,
eu não devo aparecer muito pelo YouTube esse ano também. Porém, eu continuo... e outra coisa também importante que aconteceu. Ano passado, em meados de abril, por aí, eu terminei um outro escrito meu, que não foi um escrito grande coisa, um escrito curto, de 20 e poucas páginas, sobre a utilidade do bem. A maioria de vocês devem estar sabendo, mas quem não está sabendo e quiser ler, tem aí o link na descrição do vídeo. É uma continuação do meu escrito anterior, que eu não lembro agora o nome, enfim, eu já estou meio cansado, minha cabeça não está mais raciocinando direito, já estou há mais de 30 minutos falando sem parar, então, enfim, mas como vocês devem saber, isso também foi algo importante, todo escrito meu eu considero de uma certa importância, e já estou trabalhando em um novo escrito, que deve sair aí nos próximos 2 meses, quem sabe, não sei. Estou sem pressa para desenvolver, vai ser um escrito de teor mais niilismo estoico, por assim dizer. E é isso. Se vocês tiverem qualquer consideração ou, sei lá, pedir conselho sobre como ir para a Europa, estou aí. Não que eu seja o cara mais viajado do mundo, afinal de contas eu só conheço 2 países além do Brasil, mas eu sei que é o sonho de muita gente, eu sei que muita gente quer sair daqui, ou pelo menos assim, conhecer outros países antes de morrer. Então, se vocês quiserem conversar sobre, eu tô aqui. Se quiserem me acompanhar no Instagram, tô lá. E é isso, abraços e até a próxima. Espero que todos tenham um bom ano de 2026. Até.